Paz, irmãos, estamos aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nossa Senhora da Glória, dentro ainda da revista Ide e Pregai. Estamos hoje com a lição de número 5, com o tema A Visão Missionária de Paulo. Nosso versículo-chave está lá em Romanos capítulo 15, versículo 18, que assim diz: Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Amém. E o nosso alvo da lição é conhecer a rica trajetória missionária de Paulo, sua motivação e compromisso, inspirar-se na vida e na paixão missionária de Paulo, a fim de acender no próprio coração semelhante paixão por missões, e orar mais por missões, contribuir de forma generosa e dispor-se a ir e pregar o Evangelho, assim como Paulo. Amém? E como introdução nós temos aqui, então, que Paulo, após a sua surpreendente conversão, dedicou-se integralmente a essa sublime tarefa de pregar o Evangelho, único meio de reconciliação da raça humana para com Deus, reconhecendo ter sido o objeto da graça divina, justamente ele, Paulo, que se considerava como o principal dos pecadores. Ele procurou aproveitar o tempo e todas as oportunidades para falar de Cristo. O nosso tema aqui sobre a vocação missionária de Paulo está lá em Atos 26, de 12 a 18. Então ele como ministro, primeiramente vamos falar um pouco sobre da experiência marcante. O apóstolo Paulo, ele teve a plena convicção da aparição de Jesus, que marcou de forma definitiva a sua vida, como está lá em Atos 26, 16. Ele teve então a consciência de ser perdoado por Deus, de ser aceito na família de Deus e também da missão de ser um pregador do Evangelho. Paulo ele trocou a cegueira espiritual que ele tinha por uma cegueira física momentânea, mas com uma vida abundante e eterna. E ele também teve uma chamada divina, A origem dessa vocação de Paulo vem do próprio Senhor Jesus, que continuou dando a ele novas instruções fundamentais para o exercício, da sua missão. E desde o início o apóstolo ele também soube que ele enfrentaria muitas lutas, muitas perseguições, oposições, que são próprias de quem abraça a causa, a fé cristã e se torna fiel a Deus na comunhão e na pregação do Evangelho. Então, conforme citado aqui, todos nós cristãos que abraçamos a fé cristã, tenhamos certo sobre as perseguições e as oposições que nós sofreremos, assim como Cristo Jesus, assim como Paulo. Como está lá em Atos 26, 16, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então isso aí está lá em Atos 26, 16. Como aplicação, nós temos um princípio importante, onde após nós sermos salvos, após o momento que aceitamos a Cristo, como nosso único Salvador, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, a Igreja de Jesus. O Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós. Nós recebemos os dons de Deus com o fim e com o propósito de exercer um importante papel
na seara do mestre, né? Ou seja, então, a partir do momento que a gente se converte, que a gente é salvo, que nós somos salvos, passamos a fazer parte desse corpo de Cristo, recebemos pela graça de Deus o Espírito Santo, que ele passa a fazer moradia em nós, né? Recebemos os diversos dons de Deus com o propósito, né, de exercer esse papel na colheita, né, na seara do Mestre. Amém? E também isso está retratado lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 e 9. Falando aqui sobre a vocação missionária de Paulo, vamos falar um pouco sobre a coragem para pregar, né? Isso está dentro do ponto que trata sobre a testemunha, né? O destemor, né? Ou seja, a coragem para cumprir a sua missão, estava o quê? Focado, centrado na promessa de livramento, né? Deus estava cuidando de Paulo, conforme está descrito lá em Atos 26, 17, que não o eximia de sofrer, ou seja, não ia livrá-lo de sofrimentos, né? Mas lhe assegurava a proteção divina para cumprir de forma plena a sua tarefa, a sua missão. Temos também aqui sobre o vaso de bênçãos, né? Nesse ponto, como Paulo foi transformado, teve uma vida transformada, ele deveria ser então, passou a ser um instrumento de Deus para alcançar as outras pessoas. E o seu papel é o que? De falar do Evangelho, né, da Palavra de Deus aos pecadores, com o objetivo de levá-los, né, por meio do que? Da ação do Espírito Santo e da mensagem pregada também por ele, né, a ter essa mesma experiência de conversão que Paulo teve, né, a fim de que esses possam sair das trevas, ou seja, do reino satânico, para uma maravilhosa luz, né, que é o reino de Deus. Então, esse é o processo então dentro da vocação missionária de Paulo. Como aplicação, nós temos que a segurança do discípulo de Jesus, né, é que não morrerá antes de terminar o seu ministério, né? Nós podemos até pensar o contrário, como no caso de Estevão, mas com certeza ele morreu no momento e de acordo com as circunstâncias que aproveram ao soberano Senhor, a Deus. Deus está no comando de tudo. Ele cuida dos seus, né? Então, nós temos esse propósito, os propósitos de Deus, que nós possamos estar buscando, né? Essa sintonia, aproximar de Deus cada vez mais, para entender quais são os propósitos, as missões que Deus nos dá. E nós iremos sim partir, né? A nossa morte carnal, somente no momento de acordo com a vontade de Deus. Deus é quem sabe todas as coisas. Falando um pouquinho sobre a consciência missionária de Paulo, existe o ministério da reconciliação, então houve todo esse processo de reconciliação para com Deus, e também ele era o embaixador de Cristo, né? Ele era o enviado de Cristo para poder levar a palavra de Deus. Então o maior legado de Paulo para nós são o que? São os escritos que foram inspirados por Deus, o estilo de vida que era desprovido de ambição material, né? Ele não tinha essa preocupação de ambição material, ele tinha um compromisso sério com o testemunho da fé e tinha esse ministério rico da graça divina. Então, que Deus possa nos ajudar a imitar, né, esse seu exemplo, o exemplo de Paulo. Amém. E agora nós vamos falar um pouquinho do tópico sobre as estratégias missionárias de Paulo, que trata sobre planejamento,
né? Ele como um agente de Cristo, né? Então, Paulo, ele se considera apenas como um instrumento nas mãos de Deus, né? Cristo age não com ele, mas por meio dele. A obra sendo de Cristo e da mesma forma a glória também é de Cristo. E falando um pouco sobre a doutrina e a prática, né? Nós temos mais facilidades para aprender vendo do que ouvindo, simplesmente ouvindo. Então as palavras elas devem explicar essas ações. Na vida cristã é fundamental, é importante aliar essa doutrina sobre a verdade, sobre os valores, sobre os princípios com a prática, sempre associado com a prática, pois não basta apenas a teoria, é fundamental, é preciso vivenciá-las. Amém? Então, dentro dessa estratégia missionária de Paulo, que nós tratamos agora, fala um pouco sobre planejamento, sobre o poder de Deus, né? E sobre o pioneirismo no sentido de que Paulo buscava sempre aquelas pessoas que ainda nunca tiveram o contato, o acesso, né? À palavra de Deus, à palavra da salvação. Então buscava as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade ainda. Como aplicação, nós temos aqui, vamos então imitar o exemplo de Paulo, cujo ministério ele tinha planejamento, pois sem planos as oportunidades acabam passando e não realizamos o que Deus espera de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos dar o poder necessário para cumprir a vontade de Deus e o pioneirismo, né? Nós precisamos alcançar aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Isso também é um aspecto importante. E como fechamento da nossa lição, a conclusão, então as missões exigem de cada um de nós o quê? O orar. Orar pelos campos e missionários, para que muitas vidas sejam salvas. Devemos também contribuir para o sustento de quem vai pregar nesses campos pioneiros e carentes do Evangelho, e também o ir para pregar as boas novas do Evangelho aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e a quem mais for possível. Orar, contribuir e ir. Então isso que as missões exigem de cada um de nós. Cada um de nós, não somente aos missionários que vão para um lugar distante, mas a cada um de nós. Amém? Então, nessa lição, nós vimos um pouquinho aqui sobre o processo da conversão de Paulo, né? Que houve uma transformação na vida dele, demonstrando que aquele que era um perseguidor, aquele que muitas vezes nós não damos crédito nenhum, Deus pode transformar aquela vida, né? Pelo poder de Deus, do Espírito Santo, qualquer um pode vir a se converter e sofrer uma verdadeira transformação de vida. E a partir desta, nós temos a missão, né, de cumprir o propósito de Deus, de levar a palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta aula, esta lição, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta cada vez mais a cumprir, a obedecer os teus propósitos, Senhor Deus. Que sejamos tocados a ir, a contribuir e a orar mais, e não somente aprender de Ti, mas que possamos realmente exercer, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos orienta, Pai. Por tudo te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.